Muito boa noite, amigos do Facebook, do YouTube, da Rede União FM. Estamos começando mais um Lado B aqui na Rede União FM. Terça-feira, 18 de novembro de 2025. Muito boa noite. É uma satisfação estar chegando na sua companhia para aquele bate-papo descontraído e inteligente das noites de terças-feiras da Rede União FM. Em Novo Hamburgo, a temperatura de 23 graus, céu claro na região metropolitana de Porto Alegre, nesta noite de terça-feira. Em Blumenau, céu encoberto, garoando, uma garoa fina, 19 graus é a temperatura na região do Médio Vale Blumenauense. E em Pelotas, sim, onde estive até pouco tempo atrás. Estive ontem e hoje, na nossa 99.9, saí de lá com um lindo dia e continua um lindo dia. 25 graus é a temperatura, céu limpo na zona sul do Rio Grande do Sul. Lado B, edição de número 349, começando ao som de... Clássica música que constantemente toca no nosso retrô. Começamos muito bem, começamos com Midnight Oil, Beds Are Burning. É a música, é a playlist da nossa convidada nesta terça-feira. Na mesa de áudio comigo, central de gravações e operações técnicas, Sandro Neves. Em Pelotas, Ramão Costa. E em Blumenau, André Boromini, o trio técnico da Rede União FM. Hoje também com a interação de Cris Lebens, nosso super técnico, atuando também no lado B desta terça-feira, 18 de novembro. Seleção musical a cargo de Cícero Franck, coordenação de programação de Larissa Brito. Você já sabe, esse programa tem som e imagem, está acompanhando no rádio, quer conferir as imagens, tem um compromisso, não conseguirá acompanhar o programa na íntegra de hoje, pode olhar amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, não tem problema, você acompanha e confere tudo através do Facebook e do YouTube da União FM. E também em formato de podcast. Termina o programa, meia hora, 40 minutos, um pouco mais, um pouco menos. O Sandro Neves já coloca lá no Spotify e no Deezer. E aí amanhã, indo para academia, onde você quiser, você pode acompanhar o programa na íntegra, o Lado B, edição de número 349. Pois, vamos às honras da casa, dando as boas-vindas à nossa convidada, ela que é colunista aqui na 105.3, sobre a temática Vida Sustentável, né? Está conosco nas manhãs de segundas-feiras, trazendo debates, informações, orientações sobre uma vida sustentável para todos nós. E hoje ela está aqui na condição de bióloga, de professora da Instituição Evangélica de Novo Hamburgo, Unicinos La Salle, ou seja, uma professora muito conceituada nesses três ambientes de altíssima qualidade do ensino aqui da região metropolitana e do Rio Grande do Sul como um todo, e também como sócia fundadora da empresa Apoena, que ela vai falar também o que é a Apoena para contextualizar a vocês, nossos queridos ouvintes e espectadores. E a minha convidada esteve durante uma semana em Belém do Pará, na COP30, na condição de coordenadora de educação do movimento ODS-RS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um movimento capitaneado através da ONU e que irradia essas preocupações do desenvolvimento sustentável. Estou falando da colunista do Vida Sustentável, que está conosco aqui no Lado B, Daiana Schwenberg. Satisfação te encontrar, te reencontrar. Sim. Seja bem-vinda aqui na Casinha da Árvore, aqui no estúdio da 105.3. Muito boa noite. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Eu gosto muito da União FM, tanto de compartilhar, né, as pautas de vida sustentável, mas como ouvinte, né, e principalmente pelo retrô, assim, sou muito fã. Ah, gosta, é? Por isso que já comecei Começamos bem, exatamente. Começamos com Midnight Oil. Sou fã assídua. Então, muito obrigado pelo carinho da audiência e pela tua contribuição enquanto colunista com uma pauta tão relevante como essa, que é a vida sustentável. Daiana, eu vou começar, ou Daia, não sei como é que Pode
gente chama, Daia, não tem né? problema. Porque a gente no dia a dia, né, Daia para lá, Daia para cá, mas aqui eu tenho que ser mais formal, porque estamos num programa que roda na rede inteira, então sempre tem que ter um pouco de formalismo. Prezada Daiana. Sim, excelentíssima. Excelentíssima. Estivestes na COP30, ela ainda não acabou, está na sua semana derradeira, em Belém do Pará. O mundo olhando para cá, mas o mundo não aqui. O que tu acha de eu começar te provocando justamente dessa ideia de que o nosso tema de hoje será o tema de um lado, será o tema que só interessa a quem tem uma visão política. Eu não vou nem entrar no mérito para não aprofundar, né? Mas o ouvinte e o espectador minimamente inteligente vai saber, mas eu não quero aprofundar isso, se é de um lado, se é do outro, mas sim, existe a visão de que COP30 reuniu só um lado da turma. Como é que tu encaras isso estando presente, tu que te envolve tanto com empresas, com aconselhamento, é professora em três ambientes de altíssima relevância, como a INH, Unicinos, La Salle. Como é que se cria essa situação? Como é que se desconstrói? Enfim, para a gente começar nesse tema que, infelizmente, ele acaba, às vezes, tomando mais espaço do que a própria pauta da COP30. Sim. Mas eu sou obrigado a te provocar nesse início. Infelizmente, também se polariza, né? Como outras pautas que não deveriam, né? Então, acho que essa polarização inicia quando a gente fala de sustentabilidade sendo o oposto de desenvolvimento, né? Ou de crescimento econômico, enfim. Quando, na verdade, isso foi ignorado durante muito tempo, entendendo que sim, a gente consegue fazer um crescimento econômico. Eu sou empresária, né? Sou professora, mas eu sou empresária. E não existe lado, né? Acho que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando em, sim, uma justiça social, né? De ter direito de acesso a políticas públicas, enfim. A gente fala sobre uma economia forte, mas que tem cuidado com as questões sociais e ambientais, né? Então, isso de fato não tem lado. E o outro ponto é a questão ambiental, porque a gente pode sim usufruir dos recursos naturais, mas a gente tem que pensar nessa sustentabilidade de próximas gerações. Então, eu acredito, por ser estudiosa, ser entusiasta e também ser empresária, porque às vezes parece que quem é empresa fica de um lado, enfim, ativistas do outro. Não, eu de fato caminho na linha do caminho do meio, né? Porque não tem como a gente falar de progresso futuro, inclusive, e até economia sem pensar em sustentabilidade. Não temos mais tempo de acreditar que as pautas são opostas, na verdade elas precisam andar juntas, a gente precisa entender que pode ser que tenha algum governante que esteja lá neste momento discutindo a COP que não seja aquele que tu gostaria que estivesse, mas está tratando sobre a tua vida, sobre o futuro do teu trabalho, do teu emprego, da tua casa, né? Então, por isso que é importante e todo mundo precisa compreender a COP como um momento e um evento super importante, porque isso está discutindo os próximos anos, né, de acordos climáticos que vão sim afetar a nossa vida mais, os nossos filhos, os nossos netos. Então, eu sou fruto lá da Eco 92, né, eu tinha 7 anos e na época eu lembro muito bem da Eco 92, eu tenho uma foto que eu uso muito nas minhas palestras, que sou eu criança caminhando com um cartaz sobre a gestão de resíduos na época, né, e desde então eu sempre trabalhei com educação ambiental. E desde então a gente vem trazendo as pautas de sustentabilidade como algo super importante para o alinhamento, mas ainda assim se tenta polarizar. Porque as pessoas têm ideia de um lucro diferente, né? E tu falaste da Eco 92. E na época o viés proponente foi de alguém que não compactua com a COP30, por exemplo, em termos de poder hoje. Sim, exatamente. O grande idealizador e fomentador, o presidente de outrora que quis trazer para o Rio de Janeiro grandes debates, o tema não era alinhado com quem está no poder hoje, digamos, né? Exatamente. E aí? E era justamente a Eco 92, foi um evento, né, que foi trazido para o Brasil, colocou os olhos para o Brasil, que sim, é um país em desenvolvimento, né, nós não somos desenvolvidos, e por isso que a gente paga, às vezes, as duras penas de países que se desenvolveram, né, as custas da nossa extração, entre outras frentes. Mas para trazer a pauta da importância de olhar as questões de impacto humano, né, nas questões naturais, e trazer a educação ambiental como pauta super importante, né, de engajamento por uma cidadania sustentável, né, onde a gente não fizesse essa o que sempre se coloca separação. muito é que pensar em sustentabilidade, pensar num mundo melhor, trava o progresso. Sim. E aí? Porque tem essa ideia errada de que preservar
a gente acaba não crescendo economicamente, não, né? Eu trago isso sempre para as minhas consultorias, né? Então, se tu precisa de água, por exemplo, né? O agro precisa de água. Né? Se a gente não cuidar das nossas nascentes, se a gente não tiver um cuidado com essas questões climáticas, a gente não vai ter alimentação ali na frente. A gente sofre isso, né? Quando acontece uma seca extrema ou a questão de enchente, a gente perde muito. Então, o agro, por exemplo, está se atentando assim, a tecnologias que estão olhando a sustentabilidade, porque não tem alimento, nem comida, nem progresso no agro, se não tiver as questões ambientais alinhadas, as questões de preservação e de cuidado, né? Então, acho que se tinha muito essa ideia de extração, de desmatamento, né, enfim, para plantio, quando essa pauta ainda não era algo que cresceu tanto como nos últimos anos. Hoje a gente tem as consequências disso vivendo na pele. A gente achava muito que acontecia nos outros países, né? Acontece furacão lá nos Estados Unidos, acontece enchentes, enfim, em outros países. E hoje a gente está vivendo isso aqui no Paraná. Foi, né, um estado que, infelizmente, teve uma situação bem no início da COP, né? Foi Mas, ali de nos novo, dias anteriores. Eu vou ser o advogado do diabo, Pode porque justamente eu estou tentando falar o que os espectadores, os ouvintes gostariam de falar. Ah, mas em 1941 aconteceu a enchente de Porto Alegre. Sim, sim. Ah, mas há 60 anos atrás aconteceu um furacão ou um ciclone parecido no interior de São Paulo. Sim. Então, não é de agora. Isso Não. já existia. Que tipo de leitura a gente pode fazer em relação a esses episódios catastróficos de anos atrás? E agora, há quem diga, é ciclo, isso acontecia, vai continuar acontecendo, independente de aquecimento global. De novo, eu estou sendo advogado do diabo para que tu, sim, né, apresente... A gente tem isso há alguns anos atrás, né? Então, como citou ali muito bem, então, nos anos 40, ali nos anos 60, enfim, aconteceram outros eventos, né? O que a gente vem percebendo é que esses eventos eles estão acontecendo de maneira muito próxima. Então, existiam ciclos realmente, né, de períodos, El Niña, né? Enfim, a gente tem algumas situações que acontecem que são ações climáticas naturais. O que a gente tem hoje, na verdade, é um encurtamento de período de que esses acontecimentos estão vindo, né? E de uma grandeza muito maior, assim, enfim. E a gente tem uma questão urbanizada também muito maior, então impacta muito mais a vida das pessoas, a questão econômica também é diferente. Mas o que a gente percebe é que nas ações climáticas isso está acontecendo mais forte e em menor espaço de tempo. E aí, pegando a cidade de Canoas, né, que é onde eu trabalho especialmente ali com as cooperativas, no ano de 2023, nós tivemos 3 situações ali. Tivemos uma situação de alagamento, uma situação de ciclone e tivemos uma outra questão também de furacão, né, que nós fomos avisados ali, enfim. Isso tudo aconteceu num ano e no ano seguinte enchente. Então, numa única cidade, em menos de 6 meses, nós tivemos 4 eventos. Então, dá para dizer que eles são mais constantes. Mais constantes. A enchente de 41 aconteceu, foi um episódio isolado e, enfim, algumas outras inundações também aconteceram. Sim. Hoje é semanal, é mensal, é bimestral, que eles estão tomando mais proporção. Isso. Claro, o tempo é mais curto entre um episódio e outro, né? Exatamente. Isso, digamos... Também, claro, um fator é que hoje tudo é visto no mundo inteiro. Sim. Antigamente, de novo, jogando como questionador, antigamente acontecia um episódio desses na China, no Oriente Médio, nós não ficávamos sabendo, ou se ficávamos sabendo, era muito tempo depois, ou algum tempo depois. Hoje em dia acontece um tufão no Sri Lanka, a informação é muito a gente fica sabendo em 5 minutos. Exatamente. Né? Isso também... dimensiona, né? Porque uma das coisas que eu me preocupo, e aí falando talvez aqui do nosso estado, né? E aí eu gostaria de ver a tua opinião também em relação a isso. Eu sinto que, principalmente depois do ano passado, das cheias, a previsão do tempo ela começou a ser mais respeitada. Sim. Só que nós também temos que cuidar para não gerarmos um clima de constante medo. Ou temos, não sei, eu só estou dando daí um pouco da minha opinião. Porque quando não se confirma 1, 2, 3... E eu sempre disse aqui, previsão do tempo não é certeza do tempo, sim, é uma previsão. Mas quando tu fala 1, 2, 3... Agora, esse fim de semana eu estava em Flores da Cunha. E aí entra tanto a previsão do tempo quanto os veículos de comunicação. Domingo será de chuvas fortes no Rio Grande do Sul. Na manchete. Ciclone mesmo, né? Nós esperamos um ciclone. Na manchete. Só que daí tu não diz se vai ser em Flores da Cunha, se vai ser em São Borja, se vai ser em Vacaria, se vai ser em Novo Hamburgo. Né? Só que lá em Flores da Cunha, onde eu estava, eram umas 9 horas da manhã,
a pessoa que estava no café da manhã comigo lá, não conheço, mas começamos a falar, aquele papo do tempo, né? Sim. E aí ele disse, eu estou tomando café e indo embora. Vai vir um ciclone aí. Só que não veio naquela região. E aí ele chegou em casa, provavelmente viu que não teve o ciclone, e aí ele olha e diz, tá, mas e aí? Eu deixei de aproveitar o dia inteiro. Então, às vezes vem manchetes que dizem, o fim de semana será de mudança. Mas é sábado de manhã, é domingo de noite, Sim, é sábado de tarde, é no Vale dos Sinos, é na Zona Sul, porque... E aí é a mesma coisa, eu acho, essa questão do meio ambiente como um todo. Até que ponto, digamos, a gente não acaba perdendo a credibilidade pelo excesso de informação. Eu não sei como lidar com isso, não sei como tu interpreta, ou a gente tem que continuar informando, tem que continuar... como lidar com essa... Porque eu tenho medo disso. Eu sou um ávido defensor da previsão do tempo. Mas nos últimos 3 episódios que nós, por exemplo, cancelamos eventos, não aconteceu nada. E isso trava a economia. E aí essa é a preocupação, né, de descredibilizar uma coisa que levou tanto tempo para que se acredite. Sim. E aí é a questão também das geleiras, a questão do aquecimento global. Aí não está acontecendo nada. Como é que se lida com a informação daí? Eu acho que um dos pontos também que a COP traz são os investimentos em tecnologias para que a gente tenha uma previsão não seja assim tão ampla, né? E que nos deixe um pouco mais certos do que vai acontecer, para que quando aconteça de fato em alguma região, algum evento que seja, né, dimensionado, seja avisado aquela comunidade em específico. A gente não tem isso muito bem, assim, né? E outra coisa que nós não temos muito bem, e que acho que é isso que é um dos pontos também da COP, né, dos objetivos, são os planos de adaptação, né, e são os planos de resiliência e de como a gente vai se comportar quando isso acontece. Então, acho que isso é um ponto muito importante, a gente não vivia isso. Outros países já são muito mais avançados em tecnologias de previsão, né, que trazem de fato onde vai acontecer, de que maneira, enfim, e acontecem, né, então as pessoas são avisadas, né, então, principalmente ali na Califórnia acontece muito. Então, a gente não tinha essas tecnologias porque a gente tinha uma ideia, exato, não tinha uma ideia de que o Brasil não tinha ciclone, o Brasil não tinha. Então, a gente está aprendendo, eu acho que agora, né? Tanto que nós tivemos uma situação de calamidade no estado, onde o governador também, assim, agiu de maneira empírica, entre outras frentes de apoio, com alguns estudiosos e técnicos, mas de fato a gente não tinha absolutamente nenhum plano, né, do que poderia acontecer de inundação, de enchente. Então, acho que isso é uma questão, né, não é para descredibilizar, né, mas a gente não tem todas as ferramentas ainda necessárias para fazer realmente uma previsão que seja mais, não previsão, mas que seja um pouquinho mais correta, assim, né, que vai deixar as pessoas mais tranquilas, os né. próprios veículos de comunicação também. Sim. Porque o que acontece também, e aí entra às vezes a previsão do tempo também, né? Ávidos para buscar cliques, a manchete tu bota uma coisa, clique aqui para saber. 60% das pessoas não clica. E sai dizendo, vai vir um ciclone. Exato. E outra coisa, né, que eu ouvi ontem essa frase no documentário que eu estava assistindo, que a desgraça vende, né? Claro. Então, ela vende muito mais do que tu ficar falando coisas boas, assim, enfim. Então, acho que isso também cabe como uma educação nossa, né, de ver de fato quais são os veículos que a gente está acompanhando. Eu assisto ali, leio o Metsul, né, então eu vou olhar veículos que são de fato corretos, né, que dão a informação e não estão buscando o sensacionalismo, né, e nem para assustar as pessoas. Mas devido à situação, por exemplo, do ano passado, a gente também não tinha, por exemplo, respostas de uma defesa civil que soubesse nos orientar, por exemplo. Isso eles estão aprendendo agora. A gente tinha defesa civil que não tinha um carro para buscar as pessoas. E a gente sabe disso de prefeituras municipais, que a defesa civil não tinha um carro mesmo, assim, popular para buscar as pessoas, para atender as pessoas. Não tinha um barco para atender as pessoas. Isso foi feito a partir de doações. A gente viu que o movimento, de fato, dentro da enchente, foi feito por civis, porque o Estado não estava preparado para isso. Então, acho que esse é o ponto que a gente precisa conversar sobre as ações climáticas. E aí, para além das questões de achar ou não achar, eu concordo ou discordo, tarará, tem a ciência, né, que está nos mostrando ali que, de fato, a gente ultrapassou 1,5 graus. Então, por mais que eu ache que não está mais calor, não. A gente tem estudos que dizem que a gente tinha, né, o Acordo de Paris para segurar, então, até 1,5 a gente não segurou. Então, o que acontece? Também é imprevisível, porque a gente não sabe o que é ter um planeta com 1,7, né, que é o que já estão dizendo que nós estamos, né. Isso é uma questão que também está se estudando. Então, de fato, a ciência está trazendo mais dados, né. O primeiro bloco já está se esvaindo muito rapidamente. Na segunda parte, a gente vai falar da COP, de tudo que aconteceu lá, mas
eu acho que eu não podia perder essa oportunidade, já que nós vamos falar da COP, obviamente, mas de contextualizar um pouco, de falar dessa questão, desmistificar um pouco, porque sim, tem muita gente que vai olhar esse programa no seu início com ranço, né? Lá vem os doutrinadores, Sim. lá vem não sei o quê, e não é essa a proposta, não é essa a minha proposta, não é a proposta da rádio, sei que não é a tua proposta, é simplesmente falar de coisas cotidianas, e aqui eu fiz vários contrapontos, né, para que a Daia colocasse os posicionamentos, e a ideia é essa, é conversar. Antes da gente ir para o break, a gente falou dessa questão da informação. Eventos como esse, da COP30, tu acha que eles conseguem reforçar, ou dentro dessa dualidade, ou é bom ou é ruim, ou presta ou não presta, não soma muito na questão de esclarecer, de algumas pessoas se darem conta que sim, é um problema grande, grave que a gente tem, essa questão mundial da sustentabilidade? Tu diz em relação ao acesso à informação Isso, ao desse evento. todo, exato. Eu acredito que tem uma questão muito importante dentro da sustentabilidade e esses assuntos que trabalham junto com a sustentabilidade. A COP é um evento sobre isso, né? Que está falando sobre as ações climáticas, sobre os acordos, né? Que é a gente, primeiro acho que é isso que tu falou, né? Ouvir com outros ouvidos, num ouvido de entender que isso faz parte da minha vida, da tua vida, todos nós fomos afetados, como eu falei, por um evento climático, né? E por mais que a gente negue, não, tem a ver sim com as questões climáticas, né? E acho que isso é um ponto. E outro ponto que a gente peca muito, que eu acho que os veículos de comunicação precisam, é trazer essa informação mais fácil de ser compreensível. Por que a COP30 está acontecendo no Brasil? Por que ela serve na minha vida? Por que é importante ter um evento desses, né? Não é para as pessoas irem passear, né? Claro que a gente passeia, óbvio, mas por que é importante ter isso no nosso país, né? Porque é importante que as pessoas venham ver qual é a nossa realidade. A gente vive num país em desenvolvimento. O Brasil, ele, por mais que tenha vários problemas, e tem, mas ele é pioneiro, ele está à frente, por exemplo, na transição energética. Né? E a gente precisa mostrar que esses pontos positivos podem ser multiplicados em países que são ricos, mas não sabem muito bem o que fazer. A gente tem quase todas as nossas tecnologias dentro da própria floresta, né? Então a gente pode mostrar isso para as pessoas, mas eu acredito que falta ainda os veículos de comunicação trazer isso de uma maneira mais popular e dizer o porquê que todo mundo deveria se importar, já que a gente está tratando da vida e do futuro de todas as pessoas, não é de um grupo ou de outro. Quando acontece alguns pontos negativos, acontece para todos nós. Né? Então, por isso que é importante eu ouvir. Se eu concordo ou eu discordo, faz parte da democracia. E por isso que é importante tu também estar lá. Não por acaso estão acontecendo protestos dentro da COP. Porque nem todo mundo está contente com a maneira como as coisas estão sendo encaminhadas lá dentro. Exatamente. Então, esse é o espaço democrático, né? Vamos falar então da COP, vamos falar de Belém do Pará logo depois do break. Estamos chegando perto das 8h30 da noite, aqui nesta terça-feira, 18 de novembro. Começamos com Midnight Oil e agora vamos agitar um pouco mais. Vamos para Coldplay, Viva la Vida! Viver é importante, né? Saudar e estarmos vivos, temos que brindar a vida, exatamente. Né? E ainda mais com uma banda que é super referência em sustentabilidade, que é o Coldplay. Com certeza. Né? Coldplay, Viva la Vida! A gente vai para o break na Rede União FM e a gente já volta para a parte final, muito rápido aqui na nossa Rede União FM. Estamos de volta nesta terça-feira, 18 de novembro, conversando com a professora Daiana Schwenberg, ela que é bióloga de formação, professora da INH, Unicinos e La Salle, está aqui conosco depois de ter passado uma semana em Belém do Pará, na COP30. E aí, Daia, falamos do contexto, falamos dos conceitos, espero que tenha ficado bem claro que tu não é uma fundamentalista, não, uma fanática. Eu né? sou então, uma entusiasta da vida. Exatamente, defende a vida, e essa vai ser o nosso papo falando da COP30, talvez com críticas, talvez com mais elogios, enfim, as reflexões de quem esteve lá para trazer aqui para o nosso público ouvinte. Como é que foi chegar lá, tu enquanto voluntária, né, coordenadora de educação do Movimento de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como é que foi chegar lá? Como é que foi a energia como um todo, essa sinergia de um evento mundial, digamos assim, né? Uma Olimpíada do Meio Ambiente. Exatamente. Né? E aí, tipo uma Copa do Mundo do Meio Ambiente. É tipo isso. Para quem gosta de futebol, é tipo isso. Exato. Então, eu sempre quis visitar Belém do Pará. Eu tinha uma questão em conhecer Belém do Pará, porque
foi um estado que ainda não tinha tido, né, a oportunidade de visitar. Essa cultura amazônica eu queria conhecer, além das tradições, enfim, porque acho que é isso, né, te dá a oportunidade de conhecer um outro lugar onde tu mora e tá aberto para isso, né. Então, quando eu chego lá, é aquilo que tu falou, então eu já tinha ouvido, eu dou aula, então faço todo um histórico da sustentabilidade, os principais eventos mundiais, onde começou as primeiras conferências, aquelas coisas todas. Então, quando tu chega lá, tu está dentro, né, de uma coisa que vai pontuar historicamente, né, vai ser um marco. E essa COP é chamada a COP da ação, né, então já tiveram outras COPs de acordos, enfim. Não, essa COP ela está sendo chamada como a COP da ação. A gente precisa agir. Já conversamos muito, já foram Chega de muitos anos. pactos. Exatamente, chega de pacto. Agora é ação. E claro, construção de planos, tanto que está falando desse mapa do caminho, né? Construção de planos efetivos, onde os países que mais poluem precisam se comprometer e nos dizer o que eles vão fazer, né? Porque nós pagamos. Isso é outro ponto, né? A gente acredita que a gente mora no Brasil, aí outra pessoa mora nos Estados Unidos, outra na China, né? E ninguém é afetado, ou enfim, né? Não, nós vivemos num globo, né? Essa questão territorial, ela é uma questão, enfim, territorial, simbólica, né? Falamos idiomas diferentes, vivemos em países diferentes, mas todo mundo faz parte do mesmo globo, né? Então, o que acontece no Brasil afeta outros países e assim acontece com todo mundo. Então, estar lá, ouvir pessoas, os sotaques diferentes, né? Acho que te dá uma renovação, assim, de entender o teu processo, que tu está no caminho, que é isso mesmo, mas acho que também ouvir outras maneiras, assim, de a gente rebater esse tipo de conversa, né? De dizer que esses eventos são para um tipo de pessoa, para um grupo. Então, eu também, toda vez que eu vou num lugar, eu tento tentar entender como eu vou levar, como eu falei, o conhecimento, ou o que eu aprendi de uma maneira que eu consiga conversar com pessoas, e eu não estou, como eu falei, doutrinando ninguém, mas se a pessoa quiser conversar, eu posso explicar o que eu acredito que possa ser, nem tudo é tão lindo, nem tudo é maravilhoso, as coisas até agora não funcionaram como a gente quis, mas o que a gente não pode é deixar de acreditar e fazer a nossa parte, né, enquanto cidadã e cidadão pertencente a esse espaço. Então, estar lá foi realmente algo mágico, assim, que eu fiquei muito feliz também de ter a oportunidade de ir, porque normalmente acontece em países muito distantes, muito caro, né? Então, aqui é Brasil, a gente consegue viajar, né, em reais, É parcelando. mais acessível, embora Mais os acessível. super preços que tenham, mas tu te Sim, sim, preparou com sim, bastante sim. antecedência, Não, né? claro, e fui realmente, como eu faço parte, é outro ponto, né? Mesmo sendo uma empresa, eu faço parte como voluntária dentro de um movimento que traz a pauta dos ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, que faz parte então do Pacto da ONU desde 2015, a gente tem essa agenda até 2030, onde as empresas podem se adequar, né, pode fazer parte, enfim, a maioria dos relatórios de sustentabilidade das empresas já estão alinhados ao pacto, né, a questão dos ODS, então levar também, tendo essa minha oportunidade de ser voluntária há 6 anos do movimento, levar a pauta do Rio Grande do Sul para lá, né. E na questão de pautas, uma curiosidade, há num ambiente como esse contrapontos? Há discussões ou todos enxergam da mesma forma? Não, há discussões, Que tipo de sim. discussão acontece? Por exemplo, eu Porque muitos dizem que é uma linha única, que tem que se seguir igual, todo mundo pensa igual, e quem pensa diferente não foi. não, 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 eu acho que, como eu falei, isso é um espaço democrático, eu acho que por isso que todo mundo tem que estar, porque o contraponto é importante, porque se a gente ficar olhando só para aquilo que a gente acha que está perfeito, a gente não muda nada. A gente precisa de divergência, a gente precisa de diversidade nesses espaços, inclusive de pessoas que pensam diferente. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito alinhada à gestão de resíduos, ao ESG, enfim, mas também em conjunto com as cooperativas de catador. Então, a gente tem uma política nacional de resíduos desde 2010, né, que inclui catadores e catadoras, assim como a gestão de resíduos na cidade, logística reversa e outros pontos. Mas o que a gente não vê efetivamente é isso acontecendo de serviços prestados e pagos, né, pelas cooperativas do Brasil. Então, os catadores, por exemplo, pegando só um recorte da minha atuação, né, onde eu fui num debate que teve esses contrapontos. Então, os catadores da região recebem pela coleta, mas não pela triagem, né, Rodrigo? Então, assim, quando eles triam os resíduos, eles só recebem pelo que eles vendem. Aquilo que não tem venda, que é rejeito, vai para aterro sanitário. Só que 70% do plástico no Brasil não tem venda. Então, por que a gente segue produzindo 70% desses plásticos se as cooperativas não vendem? Essas pessoas trabalham 70% do seu tempo de graça? Quem paga esse serviço? Então, assim, quando o governo federal lança um decreto dizendo que as prefeituras, se não fizerem o pagamento pelos serviços prestados, o governo federal vai pagar, a gente é contra. Porque não tem que o governo federal pagar por isso. Quem tem que pagar por isso são as empresas poluidoras.
Então, quem será o presidente, o governador, que vai barrar de frente essas empresas, vai dizer que não, elas têm que pagar essa conta. Então, isso é um contraponto. Então, eu não estou indo lá dizendo, tudo que o governo faz, tudo que é feito é tudo lindo. Não, não, a gente está lá para dizer que não. Os grandes poluidores têm que pagar a sua parte. A gente precisa de políticas públicas que sejam cumpridas. A gente tem a melhor política nacional do mundo de redução de resíduos, né? Inclusive, é a única que inclui trabalhadores populares nela. Outros países copiam ela, né? Tentam fazer. Mas a gente tem que parar de achar que o governo tem que dar conta, aquela coisa toda. Não, quem tem que dar conta é quem polui. A gente precisa buscar tecnologias e começar a cobrar essas empresas para elas não colocarem no mercado, né, aquilo que polui. E dentro do ambiente onde aconteceu a COP, Belém, qual o papel, porque também, agora há pouco tempo, um comunicador em nível nacional veio a público aí dizer que a Amazônia não representa nada para o mundo, né? Enfim, o quanto a Amazônia, que por muito tempo se usou essa expressão, não sei se usa ainda ou não, a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Qual o papel, efetivamente, na tua visão, enquanto bióloga, enquanto estudiosa, da Amazônia para o mundo? É tudo isso? Não é assim? O mundo olha a Amazônia com inveja, interessado nas árvores, nas madeiras ou no verde que gera, né, o verde. Qual verde que tem em jogo ali, né? Qual é a representatividade da Amazônia no contexto, como tu mesmo disse? Por convenção, nós falamos línguas e temos horários diferentes, mas é um globo só. Exato. O que representa a Amazônia nesse globo? A Amazônia, como qualquer outro bioma, tem um papel fundamental, né? Não por acaso a gente tem os biomas, né, espalhados, né, ou distribuídos, né? Então a gente tem o bioma Amazônia ali, que ele faz uma regulação climática. Então, por isso que a gente fala do desmatamento, né? Mas é exagero quando se fala dizer que é o pulmão do mundo? Ele não, eu não vou dizer que é o pulmão do mundo, acho que se fala de uma maneira meio, sei lá, assim, acho que supervalorizando uma coisa que também não é real, assim, né? Mas sim, ele é muito importante para o mundo, né? Porque, como a gente falou, ele faz uma regulação de clima. Então, se a gente começa um desmatamento, enfim, a gente não vai só tirar árvores, né? A gente está secando afluentes, né? A gente está acabando com água doce, né? Então, a gente está acabando com biodiversidade, né? Isso vai desequilibrando o globo. Esse é que é o ponto, né? A gente tem um bioma gigantesco com muita riqueza. A Amazônia tem várias questões, tanto botânicas, né? Enfim, que tem recursos para medicação, para outros insumos, né? Outros tipos de recurso. Então, acho que o pulmão do mundo era a maneira de dizer o quanto que a gente tem uma área verde que é muito gigante e importante, né? Acho que a gente é brasileiro, a gente gosta de defender o nosso, né? A gente põe a Mas ela representa 1%? Não, ela não representa, ela precisa muito mais, dito, não, ela tem um papel fundamental, assim, nas questões de regulação, né? Tanto que, até para o sul, né? Quando a gente tem uma questão de desequilíbrio, né? De, por exemplo, queimadas no Pantanal, que é uma coisa super de desequilíbrio ambiental, né? A gente teve aqui uma situação que vem, né, fumaça, tiveram cidades que foram afetadas super distantes, né? Então, inclusive com fuligem, né? Exatamente. Não é só assim, nuvens. Então, não, veio material para cá mesmo. Por isso que cada bioma é importante. O Cerrado é importante, executa um papel, né? O Pampa é importante, executa um papel. O Pampa sofre duras situações ali em relação à, né, agropecuária. Então, cada bioma tem a sua importância. E, é claro, a gente está defendendo a nossa. Por quê? Porque se a gente não defender, a gente vai perder água potável, né? Pessoas que moram lá, biodiversidade, e isso é uma riqueza. E aí a gente falou da riqueza verde, mas é da riqueza verde também. Porque grandes empresas, então, por exemplo, a Natura é a maior merchan, uma Natura patrocina nossa. A Natura é uma empresa em nível mundial de sustentável, né? Todo mundo se espelha nela, né? Se inspira. Ela é referência nessa área. A Natura, ela tem, né, vários produtos, né, a maioria deles vindo da floresta. Então, por isso que é importante para a Natura manter a floresta. Ela entende que a riqueza do trabalho dela está lá dentro. E qual é o maior vilão contra o meio ambiente hoje, na tua visão? Os combustíveis fósseis, né? Combustíveis fósseis. Sim. Traduz para o nosso ouvinte, para o nosso espectador. Combustíveis fósseis são oriundos, por exemplo, né, de queima de combustível petróleo, né, carvão,
que são os principais. Então, a gente ainda tem muitos países que têm a sua energia baseada nisso, né? O Brasil é um que usa muito ainda petróleo, porque tem essa questão de extensão territorial, onde a gente tem, né, a nossa frota quase toda rodoviária, né? Sim. Então, a gente não tem. Mas o Brasil, como eu falei, ele está numa transição energética em outras frentes, a gente não A tem. Eólica tem Eólica, força, né? é a que mais, digamos assim, fora dos fósseis, a que mais ocupa espaço é a eólica. Eólica. E a gente tem um grande investimento, né, de energia solar, né? A gente tem uma extensão territorial que ela viabiliza, né? E hoje em dia cada vez mais tenta baratear, por isso que tem o financiamento dentro da COP, para que a gente consiga financiar e cada vez deixar mais barato, que a gente consiga ter todo mundo placa de energia solar. E a gente pare, né, de usar outros tipos de energia. Eu vi uma reportagem da China, que é a maior poluidora, que ela está fazendo uma transição energética. Em 2 anos, ela transformou cidades, né? Em desertos, construiu. Hoje é a maior poluidora mundialmente falando. Em primeiro lugar é a China, em segundo os Estados Unidos, que não compareceu à COP, né? E em terceiro lugar, então, a Índia, né? Pela questão até populacional, né? Isso, e extensão. Com certeza. Mas a China, quando ela assumiu o compromisso, né, de fazer essa transição energética, ela investiu, ela entendeu a importância, e isso economicamente está fazendo a diferença em lugares onde não tinham plantio ou animais, né, eles estão conseguindo fazer esse tipo de plantio, outros tipos de produção. Então, na verdade, a biodiversidade e a sustentabilidade são riquezas quando a gente consegue olhar para ela com outro olhar. Né? E tu participaste de que outros tipos de debate? Tu falou da questão do... Gestão de resíduos? Isso, gestão de resíduos, Tu participaste de outros debates, que outras nuances, assim, te chamaram a atenção enquanto COP? Eu fui, primeiramente, para fazer essa fala sobre as enchentes, né, sobre as nossas ações e atuação em relação ao movimento nas enchentes, aqui do Rio Grande do Sul. Depois participei, então, de debates em relação à gestão de resíduos, né, e próximos decretos, e até a execução, né, da política nacional, de fato, porque a gente também tem mais de 3.000 lixões ainda a céu aberto no Brasil, sendo que a política começou em 2010, a gente foi ampliando o prazo, enfim, a gente tem essa questão ainda, de pagamento de serviço prestado para catador. Fui também em palestras sobre logística reversa, então a gente também tem essa questão de cada vez mais trazer o Ministério Público para autuar as empresas que estão produzindo resíduos que não são novamente retornados para a cadeia produtiva, né? A gente precisa cada vez mais fomentar. E fui em algumas pautas em relação ao ODS 18, então, que o Brasil é o único país que tem o ODS a mais, né? Que é o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 18, que tem a ver com a igualdade racial. Então, fui no lançamento, né? O relançamento, mas também no calendário e nas ações práticas da Secretaria-Geral, né? Da União, pensando no que vai ser feito em relação a educação, né, como um todo, né, enfim, do ODS 18. A gente falou, e só fazendo um recorte, né, que tu é sócia fundadora da Apoena. O que significa a Apoena e que tipo de trabalho? Só esse recorte, porque a gente, de novo, já está indo para a reta final do programa. Rápido, né? Passa muito rápido, eu te falei que passa rápido. E eu sou obrigado não, mas eu acho justo que tu fale um pouquinho da Apoena também. Não, eu acho que tem tudo a ver com a pauta também, né? Claro. Então, assim, a Apoena, ela é uma palavra tupi-guarani, que significa aquela que enxerga longe, né? A Apoena nasce em 2015, faz 10 anos assim, que a gente tá junto. 2015, e a partir de uma das minhas sócias, que é a Joyce, ela é manauara, então ela traz esse nome de Manaus, né? E... Manauara, para quem não sabe, quem nasce em Manaus. É só menos difícil do que soteropolitano, que é quem nasce em Salvador. Agora ela é manaúcha, né? Porque ela sim, já mora aqui. Sim. Então, nós nos encontramos a partir de incubadoras tecnossociais, todas nós trabalhávamos com pesquisa, mas também com ação de extensão em cooperativas de catadores, e chegou ali um momento onde a gente decidiu empreender. Como a gente fala, ninguém nos ensinou, a gente foi de maneira empírica, a gente queria muito trabalhar com impacto positivo, então nós construímos uma empresa que é um negócio de impacto, que a gente chama, né? Ela tem como pano de fundo realmente construir projetos, serviços de impacto positivo, olhando a questão da pauta de sustentabilidade, mas também de ESG atualmente, né? E a gente trabalha muito com cooperativas de catadores, educação para sustentabilidade. Por isso que as pessoas acham que a gente é ONG, né, Sim. Rodrigo? Porque a gente construiu uma empresa, de fato, para mostrar para as pessoas que a gente pode ser uma empresa horizontal, que é baseada, sim, e é construída para gerar impacto positivo, e a gente vive desse nosso trabalho já há 10 anos. Então, é possível ter uma empresa, ser um negócio, como eu falei, estou numa COP, mas às vezes eu estou num evento de negócio, às vezes eu estou numa rodada. Então, assim, é possível, sim, fazer esse ponto super importante, acho que de união das frentes, né?
na atuação. Porque essencial, vivemos, eu exatamente. diria, né? Acho que é uma questão de sobrevivência já, né? Para a nossa sobrevivência isso é essencial. E usando a expressão apoeira, né? Aquela que enxerga longe. A partir dessa reta final de COP30, o que as pessoas talvez te perguntam é, tá, o que vai mudar? Qual é o resumo o suco de uma COP como essa, da COP30, ao contrário da COP29, COP28, 28 dizem que foi um fracasso, que não redundou em nada, e tal. Foi no Azerbaijão? Pode ser. Acho que foi, né? Eu andei lendo também sobre os temas e tal. Qual tu acha que é o grande avanço que nós poderemos ter a partir da COP30? Bom, eu acho, né? Ou os grandes, Os grandes, né? Então, essa semana é uma semana super decisiva, não é uma né? pergunta de resposta sim ou não, né? É uma coisa bem ampla. É de 1 milhão, né? Mas essa semana é uma semana super decisiva, né? A gente tem como desejo, né? Um desejo realmente, não sei se vai se concretizar, é esse mapa, né? Dos caminhos, assim, para dizer o que os países de fato vão se comprometer, né? O quanto que eles vão investir, porque sim, para a gente fazer uma transição energética justa, a gente precisa falar sobre justiça climática, a gente precisa de dinheiro, não tem como fazer, né? Países que não estão em desenvolvimento, né? O Brasil é um deles, mas tem outros muito piores, né? Que não começaram nem esse processo e são as pessoas que mais sofrem, são as pessoas mais vulneráveis. Elas precisam de recurso, né? Para fazer essa transição, assim como, né, a gente quer acabar com os combustíveis fósseis. Sim, mas tem um período de transição, não vai acabar amanhã, né? A gente precisa acabar, eu não ando mais de carro, para todo mundo, ninguém mais come, porque de fato isso não acontece. E tem uma questão de tempo, né? Tem uma transição necessária. E é isso, então eu gostaria que fosse de fato. Só que a transição precisa iniciar. Né? Exatamente, né? E de fato senão iniciar. Nunca haverá transição. Então eu gostaria que essa fosse a COP da ação, de fato, como todo mundo tá super, né? Não quero me frustrar, na verdade. Fiquei tão feliz de ter participado, não quero me frustrar. Que tem esse mapa que, de fato, os países que assinaram não saiam, né? E que outros países que estão ignorando a pauta entendam que é importante começar ou, né, se agregar a essa pauta. E os grandes players do mundo, digamos assim, Estados Unidos não veio. Mais algum nome assim de representatividade que tenha ficado de fora? Que eu lembro que não, assim, de fato os Estados Unidos têm grande impacto, Inglaterra né? Tava, sim, França sim, tava, a Índia tá, Japão a China tava, tá, Japão sim, tava? Não sim, vi, sim, tem. Japão tava. E, inclusive, os Estados Unidos não veio, mas o governador da Califórnia, que é super referência, né? A Califórnia tem várias políticas públicas muito fortes, assim, inclusive de plástico zero. A Califórnia é referência, né? Inclusive lá que surgiu o termo do zero waste, que a gente usa até hoje, que é o lixo zero, né? Que a gente trabalha aqui nas escolas. Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Califórnia. Então, ele veio, de fato, e ainda falou, né, que é de cair o queixo, foi a frase que ele falou, né, que saber que o presidente dele não está aqui. E a gente sabe que os Estados Unidos tem é uma potência, né, e é até uma potência em relação à questão de opinião pública, né. Então, de fato, pode ser que ele não acredite na pauta, como a gente falou, pode ser que ele não, mas olhando eu acredito numa governança que não olhe para si, nas suas questões de ideologia, mas que olhe para o todo, né. Itália teve? Não sei se Itália teve. A Itália também tem um alinhamento, hoje em dia, ideológico diferente, semelhante dos Estados Unidos. Porque a gente não faz gestão, né, ou governança para nós, né? A gente faz para as pessoas que a gente representa, né? Então, claro, infelizmente, eu quero acreditar que esse mapa vai ser, de fato, iniciado, né, enfim, com as metas possíveis, com a urgência que merece, para que na próxima COP, que vai ser na Austrália, já foi anunciado, né, que a gente tenha um avanço. É no ano que vem. Já no ano que vem. Princípio, metade do ano que vem. Que a gente consiga, foi que não tem a data ainda, né? Foi só o lançamento, eu falo. Mas que isso, de fato, ande, né? Como políticas públicas efetivas, financiamento necessário, que a gente olhe para os países que estão sofrendo muito com... Porque a própria presença da Inglaterra, né, é um referencial, eu imagino, porque França a gente sabe que tem um alinhamento de querer justamente, né, Austrália desde também. Os pensadores do passado até hoje em dia e tal. Brasil, evidentemente, e Índia talvez também, por estar ocupando espaço com BRICS e tudo mais, mas a Inglaterra é um aliado desses, digamos assim, um pouco fora desse contexto. Sim. Né? E até o fato dele vir, né? E vir de fato de coração aberto. Tiveram outras delegações que vieram aí falando absurdos, né? A delegação da Alemanha chegou mas lá de coração falando aberto. mal do Brasil. Exato, porque é outra cultura, né? Realmente um calor
excessivo, tem coisas lá que não vão ter no seu país, mas são culturas diferentes. Acho que até isso é um ponto a gente respeitar o lugar onde a gente está, né? Se fizer em Frankfurt e os indianos lá forem no alto do inverno, também eles acharão um absurdo, porque eles vão paquistanês, né, que vão sair de 45 graus de calor para pegar 10 graus abaixo de zero em Munique ou em Frankfurt. Não é por causa disso que a Alemanha é melhor que Paquistão. São realidades diferentes, né? São realidades diferentes. E eu acho que o fato de vir aqui, e acho que estranhar, é porque, de fato, o Pará tem a maior concentração de indígenas, né? Sim. Do Brasil. E tem uma cultura super alinhada à Amazônia ali, né? A floresta, essa questão da alimentação, da cultura, da dança é muito forte, né? Isso foi muito legal, porque eu brinco, né, que eu fui para outro país. Né? Imagino. É uma das a região do país que eu não conheço. E por isso que eu tinha essa curiosidade de visitar, e, apesar da COP, né, ter ali, que suga a gente, né? Mas o último dia eu fiz questão de fazer todos os passeios que eu queria, inclusive na aparelhagem, né? Porque eu queria muito conhecer uma aparelhagem que é patrimônio cultural do Pará. Então. Só informa para o nosso ouvinte. Aparelhagem é um tecnobrega, assim, né? Que eles montam todo um show de pirotecnia. Nem fala pirotecnia? Pirotecnia. Onde eles montam, assim, lá no caso que eu fui era o carabao, né? Carabao eu nem sabia também, era uma espécie de búfalo, que inclusive eles usam a polícia, né? Para montar e fazer o cavalo, né? É o carabao. Ele é uma espécie de búfalo marajoara. E eles montam todo, tem um jacaré, onde fica o DJ dentro com som e shows muito legais, assim, com música de lá, que é uma batida totalmente diferente. Totalmente. Assim. Em 30 a 40 segundos para encerrar, o que fica dentro da DAIA, da bióloga, da professora, ter vivenciado uma COP30? Fica o desejo de cada vez mais levar o conhecimento, né? E acho que popularizar essa pauta de sustentabilidade. Eu brinco que a gente tem desafios muito fortes por esses pontos, assim, de chegar. Eu trabalho com isso, né? Eu de fato trabalho com, eu acredito nisso, né, Rodrigo? Não estou aqui só no Vida Sustentável porque eu faço uma coluna e falo. Não, eu estou aqui porque eu acredito de fato há muitos anos, né? Desde o início da minha formação, como eu falei lá na Eco 92. E eu quero seguir com a pauta para popularizar e furar a bolha. Eu acho que a gente precisa levar essa pauta para quem não tem adesão ainda. Eu brinco que a gente... Os neutros. Exato, para catequizar quem já está afim não faz muito sentido, mas quem não entendeu ou quem tem alguma questão, eu sou super aberta, assim, podem mandar mensagem, podem perguntar, o debate é super importante. Eu acho que a gente, com essa COP no Brasil, dá uma alegria de poder participar e oportunidade, mas dá mais uma vez, acho que uma força para seguir falando sobre a pauta de uma maneira, não sei, tão polêmica, não tão polarizada, mais acessível. O tempo urge, Daiana. Que rápido, e né? Nós temos a Voz do Brasil na sequência. Daiana Schwenberg, já de trilha de fundo aí, Lucro Baiana System, para encerrarmos o nosso lado B, com a brasilidade do Baiana System, lá de Salvador. Falamos em soteropolitanos, né? Bióloga, professora da INH, da Unicinos e do La Salle, presente na COP30, esteve 7 dias em Belém do Pará. Muito obrigado pelo diálogo, muito obrigado pelo papo, pelas informações, pelas reflexões, e siga com a sua missão no Vida Sustentável aqui na União FM. É uma honra ter-te no nosso hall de comunicadores. Muito obrigada. Voltamos na semana que vem com mais uma edição do Lado B, agradecendo ao time técnico, Cris Lebens, um reforço especial nessa noite de terça-feira, além, é claro, do Sandro Neves, do Ramon Costa e do André Bonomini. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Valeu, galera do Insta, do Face. A gente se vê por aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.